Bom dia! Quem será que está por aqui, não? Tudo bem. E é a nossa primeira live de uma série que acompanha o projeto Viva Melhor, que tem o meu grande agradecimento à PEA e em especial a Malu e ao Júlio, a Ana e a Carol, que têm me ajudado com muitas dúvidas. E hoje a gente tem dois temas e duas dúvidas das pessoas que me procuraram essa semana. E eu gostaria de saber quem está por aqui. Bom, esse novo formato do Face é a primeira vez, né? E eu não sei, não estou achando aonde eu vejo aqui as pessoas que já estão. É, não vejo, mas eu vou seguindo, ok? Sejam todos bem-vindos. E eu quero falar um pouquinho de mim antes, né? Essa minha trajetória para desenvolver esses dois temas de mais autonomia para você e da dança do ventre egípcia com a fisioterapia, em especial a fisioterapia pélvica, né? O Mais Autonomia também tem a fisioterapia pélvica de tão importante que ela é para nós, né? Então, no decorrer da minha trajetória, antes de prestar fisioterapia, eu não sabia se eu prestava psicologia, porque eu achava que as coisas caminhavam juntas, fisioterapia e corpo. Então, eu optei por fisioterapia e ali eu me encontrei, né? Entendendo que o corpo não se encerra num arcabouço músculo-esquelético. Isso eu me formei, fui para o Hospital das Clínicas, trabalhei em todas as UTIs do Instituto Central e fui para reabilitação física, depois para sensorial, trabalhando com cegos. Ali eu vi bastante o somático ah, presente nos pacientes que eu ensinava orientação e mobilidade, que no final o objetivo era ensinar a ter independência locomotora na rua, usando bengala, se fosse o caso, ou algum outro equipamento que me levou a uma especialização na Escola Paulista, lá no oftalmo na visão subnormal. Depois da reabilitação física e sensorial, acabei fazendo meu mestrado na psiquiatria do Hospital das Clínicas e lá eu tive a minha voz de entender esse universo do corpo, do psíquico no corpo. Mudou muito a minha clínica e depois acabei fazendo a constelação familiar, né, que é uma das minhas atividades de hoje em dia, né, entender e dar uma luz aos conflitos e buscando as razões verdadeiras, né? E tenho conhecimento da medicina germânica que vai falar que os sintomas são nossos amigos. Esse é o primeiro ponto importante para nós, tanto no trabalho, tanto numa aula quanto na outra. Entender que os sintomas e as doenças, na verdade, são bênçãos, são sinais que nos levam às verdadeiras causas. A gente passa por um momento agora bastante desafiador e delicado, onde são oferecidos muitos trabalhos para que a gente entre em contato com o nosso interior e depure mesmo as nossas questões, não é? Então, mesmo a nossa atividade aqui, né, a nossa atividade através da PEA, que seria presencial, imediatamente se transformou em aulas online, mas elas iam ser gravadas lá, porque eu não tenho estúdio. E de repente eu convido você a estar na minha casa, e aqui na minha casa tem outras limitações, não é um estúdio, estamos aprendendo todos juntos. Bom, e a partir daí que surgiram também algumas dúvidas, né, e adaptações. Então, eu preciso muito das suas sugestões, porque
Porque, por exemplo, se eu uso um áudio e ele está mais alto que a minha voz, eu já sei agora como fazer, mas se não fosse a sua opinião, nós não teríamos percebido, porque às vezes você liga um equipamento e naquele equipamento está tudo bem, mas no outro não está. Então, é uma dica para nós, né? O interesse de saber a postura dos meus pés na aula da dança, que eu achava que se eu ficasse muito para trás não ia dar para ver. E hoje eu estou esperando as pessoas que me perguntaram, que ficaram com as dúvidas dos pés, estou esperando elas estarem aqui para eu eh, poder ensinar, né? E também quanto à meditação, que foi uma meditação que eu fiz na dança do ventre com útero, mas aqui eu ofereço essa meditação que vai ser a mesma, mas é para o nosso ponto vital, que é o hara, que é o meio do corpo. Né? Isso é da medicina japonesa. Então, abaixo do umbigo, a gente tem os 3 dedos abaixo do umbigo, e ali tem um ponto que é o meio do corpo, que na mulher é onde está o útero. Né? Mas é um ponto que para nós todos é onde habita o nosso Qi, segundo a medicina oriental chinesa, né? Ela é onde a gente guarda a energia do nosso corpo. Então, ativando ali para homens e mulheres, vai ativar o seu corpo todo. Bom, então nós, eu enquanto Eliana Tessitori Cuide-se Bem e professores da egípcia, junto à APEA, resolvemos oferecer esse curso online e é com muita alegria. Né? É um trabalho grande, onde nós vamos estar juntos 2 vezes por semana. Né? A primeira aula, terça-feira, sempre é às 11 horas da manhã. Então, uma aula é para você desenvolver autonomia, que é o nosso primeiro assunto de hoje, e a segunda aula é da dança do ventre, que é sempre às quintas-feiras. E nas sextas-feiras, o espaço para todos nós, né? Mesmo que você não faça a dança do ventre, se você for um menino ou se você não quer fazer, eu acho muito importante você estar participando, porque vão ter elementos que vão caminhar juntos. Quando a gente trabalha a força dos quadris, ou que nem essa dúvida da meditação, a partir da dança do ventre, você pode fazer a meditação junto, sempre a gente vai estar agregando valores. E mesmo a opinião dos meninos, dos homens, é muito importante, né? Quanto a isso, eu quero falar que eu já tive alunos, ah, homens, na dança do ventre. Homens que queriam trabalhar de uma maneira lúdica e não acompanhavam todos os passos, porque não é esse o propósito, mas para melhorar a sua condição do quadril, né, do equilíbrio do quadril, para melhorar a continência urinária, que é através dessa fisiopélvica que também tem nesse trabalho. E tive também alunos homens, profissionais da área da saúde, psicólogos, por exemplo, que ao trabalhar psicólogos psicocorporais, que ao trabalhar o corpo da outra pessoa precisa ter um autoconhecimento. E trabalhar o corpo de uma mulher, nada melhor que você trabalhar, que você conhecer como que se desenvolve movimentos tão femininos quanto a dança do ventre. Bom, por enquanto, eu quero falar para você a razão desse trabalho e da minha forma de trabalhar, o resgate, ou ampliação, ou a preservação da sua autonomia psicofísica para a sua vida diária. O que acontece com o nosso amadurecimento? A gente vai tendo perdas no nosso corpo físico e no nosso metabolismo também ele desacelera. E a nossa interiorização, a nossa psique, ela pode se ampliar, o nosso espírito, ele pode ter uma conexão melhor e ter um espaço maior dentro de nós e assim nós vamos vivendo, né? O que acontece então? Eu digo enquanto essa fisioterapeuta, nesse tipo de fisioterapeuta que eu sou, psicossomática, né? Então você vem vindo com a sua maturidade e a força da gravidade vai incidindo sobre você. Depois dos 21 anos, a gente não cresce mais. A gente vai... na verdade, a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, né? Mas a gente vem vindo ao longo do tempo e a força da gravidade que nos atrai
para a terra, senão a gente não estava pisando no chão, né? Ela também nos achata. Então, as nossas articulações, elas vão ficando mais próximas. A siesta, depois do almoço, ela serve para uma descompressão das articulações. Então, veja que interessante. Se você medir você de manhã e à noite, provavelmente você tem 1 centímetro, até 1,5 cm com mais baixo, você vai estar mais baixo, por causa da força da gravidade. Então, de manhã, isso eu não estou falando da maturidade, estou falando com todas as pessoas, todos os seres humanos. Então, você acorda de manhã, você vai passando pelo seu dia, vai desenvolvendo suas atividades, né? E pelo esse achatamento, por essa atração da força da gravidade, as articulações vão ficando mais próximas, né? Então, quando você faz sua refeição e depois você vai repousar, a posição onde você mais descansa é numa extensão a 45 graus. Então, não é nem quando você está deitado. Olha que interessante. Se você senta numa cadeira, numa poltrona e reclina a 45 graus, a força da gravidade não atua realmente em você. E aí as suas articulações, elas relaxam, os músculos relaxam, os tendões relaxam, as almofadinhas que ficam entre as articulações, elas também respiram. E aí você retoma depois da sua siesta, que funcionalmente ela ocorre com 20 minutos. 20 minutos de descanso já vão te ajudar fisiologicamente. Ok, mesmo assim, aí sim, com a maturidade e com as atividades físicas, você vai sofrendo um achatamento. Atividades físicas. Toda vez que você contrai um músculo, num trabalho, por exemplo, de musculação, ou numa atividade que você está contraindo, se eu estou fazendo aqui uma flexão do meu cotovelo, esse músculo, meu bíceps, contrai e esses daqui, tríceps, relaxam para eu poder fazer esse movimento. Músculos daqui também, ok? Então, esse movimento de contração também provoca um achatamento muscular. Se eu faço um trabalho com resistência e vai sobrecarregar a articulação, vai. Por isso que é importante, antes de uma atividade física, você soltar as articulações, né, ou fazer um aquecimento dessas articulações. Depois você faz o trabalho de fortalecimento, consciência corporal, tudo mais, e depois, no final, você vai fazer um trabalho de alongamento. Por quê? Porque a sua articulação já esquentou, já melhorou o metabolismo no local e essas estruturas, os tendões, estão já preparados para alongar. Quando você alonga o corpo antes de aquecer, é bom espreguiçar. Sempre é bom espreguiçar, por inúmeros benefícios, mas a produção de você esticar realmente a articulação, ela é muito pequena. Bom, então, eu estou dizendo para você que a gente sofre um achatamento, por um lado, com as atividades físicas. Então uma atividade de que você faça com resistência, com pezinho, por exemplo, ou com as máquinas, sempre você vai ter mais contração, mesmo que você alongue. Então é muito importante aquecer e alongar, né? Vocês vão ver que nas nossas aulas do Mais Autonomia, em especial, a gente solta primeiro, a gente se chacoalha, antes se chacoalha com o intuito de aquecer a articulação, né? E tem algumas aulas, eu já gravei várias outras aulas, né? Então, você vai ver que eu vou pedir para você duas coisas importantes. Uma é se chacoalhar, mesmo que a gente não se chacoalha em toda a aula, para não gastar o tempo, para não ficar tão repetitivo para você. E também você vai ver que eu falo para você colocar atenção na sua mente, nos seus movimentos mentais, se você está muito agitado, muito agitada ou não, com muitas preocupações, o pensamento muito ansioso, ansiosa, né? Ou está muito triste, e aí eu já estou puxando você para o seu emocional.
Eu peço para você colocar atenção também em como é que estão os seus movimentos do coração. Se tem sensação de peso, se não tem, se é meio ardido, ou às vezes você está bem também, está tudo ótimo. E também as sensações do seu corpo físico. Você está com dor, você está com alguma sensação estranha, você tá com frio. Então, isso é muito importante para você ter um parâmetro antes e depois desses trabalhos. Essas aulas todas, elas estão abertas e é uma bênção, porque até o meio do ano elas estão abertas. Depois a intenção é que ela se feche para os associados da APEA, porque esse é o nosso combinado desde o início. Mas devido a tudo isso que nós estamos passando, nós temos dois objetivos. Mesmo quando esse trabalho for mais restrito aos associados, nós também pensamos naquelas pessoas que estão nas outras representações da APEA que não estão na capital, que não poderão fazer aula presencial, né? Então, esse trabalho já estava sendo concebido pensando em incluir todos os associados. Como houve essa situação do coronavírus, então esse trabalho está sendo aberto para todo mundo, então todo mundo pode participar. Eu quero muito que você aproveite, porque eu faço isso com muito amor, com muita vontade e com muito carinho. Eu acredito muito no trabalho que eu faço e preciso muito de cada pessoa junto comigo fazendo, até para eu melhorar o meu jeito de dar aula, os assuntos que talvez eu ache importante e não são tão, ou outros, né? Ok, então voltando aqui, eu estava falando das articulações, né, que elas vêm achatando com a nossa atividade física e também com o nosso amadurecimento, porque a gente vai perdendo líquido, nosso metabolismo diminui, é fisiológico e a gente tem algo, a gente é acometido por algo que chama-se sarcopenia, que é uma diminuição da massa muscular. Muito bem. O ponto principal da nossa aula é trabalhar pouco a massa muscular frente à necessidade de trabalhar a amplitude e o modo correto de fazer os exercícios. O que eu quero dizer para você? Aquilo que não cede, não alonga. Aquilo que não cede, nem relaxa. Não adianta você tentar relaxar uma musculatura se a sua cabeça está presa, se você está todo rígido, aqui toda rígida, e você quer relaxar, cede, desapega. Então o ceder é o desapego. Desapega daquilo que está te prendendo, daquilo por detrás que está do seu corpo físico, que seu corpo físico está te dando um sinal. Não está relaxando, é porque você não está cedendo algo. Eu estou falando isso de uma maneira geral. Pode ser que você especificamente passe por outro processo. Então, aquilo que não cede, não relaxa. Aquilo que não relaxa, não alonga. Então, tudo bem, eu estou toda travada aqui e vou relaxar o meu pescoço. Eu vou que nem um bloquinho. Eu vou me desapegar daquilo que me prende, eu vou alongar e aí sim eu consigo fortalecer. Vou fortalecer o meu músculo. Aí eu consigo, esse é um trabalho correto. Então, por que eu fiz esse trabalho? Esse modo de trabalhar o corpo? Porque antes de você fazer uma atividade física, se você melhorar a sua condição articular, a sua postura e reorganizar os seus gestos, você vai fazer essa atividade física de uma maneira eficiente. Se não, você vai ter uma eficiência na atividade física, sempre vai ter, mas ela vai cristalizar a forma que você estiver. Se eu estou com o pescoço tudo travado e estou fazendo fortalecimento, é claro que esses músculos daqui eles vão fortalecer, mas é nesse padrão, cada vez eu vou ficar mais rígida. Se eu tenho uma corcunda, vamos dizer, e meu ombrinho aqui para cima, as minhas articulações, estou exagerando para você ver, as minhas articulações estão todas coaptadas aqui, ó, nessa parte. Aí eu pego e vou fazer um trabalho de peso, e vou cada vez mais cristalizar essa minha corcunda, esse meu encolhimento do ombro. Então, pensando nisso que eu desenvolvi esse trabalho, que a gente vai decoaptar, reorganizar a postura e a gente vai treinar aqui durante todo esse tempo que a gente tem,
movimentos e gestos relacionados com a nossa atividade do dia a dia. O que é atividade do dia a dia? Andar é uma atividade do dia a dia. Como é que anda de uma maneira correta? Decoaptado, então quando eu falo no começo da aula, você que já fez minha aula, né? Sopra o ar, cresce o topo da cabeça. Se você experimentar agora, você vai ver que você sente um alongamento por dentro. E em seguida eu falo, relaxa as costas. Você vai soltar as costas para trazer essa parte da frente do corpo, ela já é feita para você ter força. E a parte de trás precisa ter muito alongamento e muito relaxamento, porque esses músculos das costas, principalmente, eles cuidam dos nossos mínimos equilíbrios. Se eles estiverem encurtados, você tem menos jogo de cintura, fica mais propenso a cair. Então tudo isso tem uma razão de ser estruturado dessa forma. Então eu falo para você, sopra o ar, topo da cabeça lá para cima e solta as costas. Se você treinar isso e fizer as suas atividades nessa postura, porque os músculos vão se reorganizando quando você treina. O nosso cérebro ele entende repetição, por isso que o treino sistemático é importante. Quando eu vou andar aqui nesse alongamento, eu tenho um benefício. Aí eu falo para você, contrai o períneo. Períneo é o músculo principal dos 13 do assoalho pélvico. Assoalho pélvico são músculos dos quadris. Períneo ele tem uma parte que ele é para fora do corpo, né, que ele é superficial, e uma parte interna. A parte superficial que a gente vê, ele é bem pequeno, que ele é o músculo entre o seu órgão genital e o ânus. Ele carrega todo o seu peso. Imagina que ele é um músculo normal, que por dentro ele é muito grande e que quando você contrai, é que nem se você quisesse fazer xixi, não pode. Você aperta lá embaixo para fazer suas atividades físicas. Isso também tem uma razão de ser e você precisa. Por quê? Esse músculo cuida principalmente do controle de xixi e controle de fezes também. Então, pode ser que devido à sua vida, se você gestou ou não, se você está com sobrepeso, ou se você não colocou atenção ali, você perde gotinhas de xixi. Né? Os homens que fazem cirurgia de próstata ou que têm uma inflamação também vão ter uma tendência a perdas de xixi. Então é muito importante trabalhar. Eu ensinei uma paciente por vídeo, ela me ligou, uma ex-paciente, e ligou dizendo, nossa, eu tô perdendo, ela tem 70, começou agora a perder gotinhas de xixi. E daí eu dei alguns exercícios para ela e durante 15 dias ela fez e me escreveu ontem que ela está muito melhor. Então, ela me falou, o que eu faço agora? Eu falei, agora você acompanha essas aulas. Por quê? Por que essas aulas? Você vai aprender do jeito certo para você fazer suas atividades com o seu assoalho pélvico funcionando. E aí você vai resolver outras coisas em você. Então, quando você decoapta, você alonga o seu braço para carregar um peso, como é que você faz, como é que você agacha, como é que você senta, como é que você levanta. Quando você faz esse trabalho dessa forma, você está tratando a sua articulação. Vai diminuir dor? Vai. Porque o que acontece? Na artrose, que tem um desgaste dos limites ósseos, ou nos osteófitos, que são os bicos de papagaio, que você pode ter pelo corpo inteiro, eles vão beliscando os músculos que saem, que passam os nervos, que passam pelos músculos ou pelas articulações. E quando você está coaptado, quando a articulação está muito perto, é lógico que você vai ficar mais exposto a ter dor. Então, quando você solta a articulação e costuma a fazer as suas atividades desse modo alongado, isso o corpo vai recriar uma linguagem. E você vai melhorar o metabolismo e assim você vai ganhar destreza e uma capacidade para lá no futuro trabalhar com elástico, com pezinho, com tudo isso. Se você já faz esse trabalho de pezinho e tudo mais, reorganiza para depois fazer o pezinho reorganizado, porque vai ser muito diferente, ok? Não sei se você tem alguma dúvida por aqui, até o momento, mas estaria já passando para outro assunto.
Eu não sei como é que está essa live nesse nosso novo formato do Facebook. Não está aparecendo para mim nenhum nome. Se os meus universitários puderem me ajudar, né? O Júlio e a Carol especialmente. Eu não sei se eu vejo alguma coisa aqui. Não estou vendo. E eu vou seguir. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Não está aparecendo. A gente está há 25 minutos já. Eu acho que eu vou deixar a história da dança do ventre para um outro momento, né, devido ao tempo, porque nós estaremos juntos todo. Deixa eu ver aqui. Nós estaremos juntos toda sexta-feira, às 11 horas, e você pode convidar quem você quiser. Né? Agora eu vou então passar para a meditação, ok? Eu quero que você coloque então a atenção no seu corpo. É uma meditação que ela é rápida e eficaz, ok? Você pode fazer essa meditação sentado ou sentada mesmo, sentindo o apoio do seu quadril na sua cadeira ou na sua poltrona e colocar a atenção na minha voz, usando toda a sua imaginação. Você pode fechar os olhos, respirando de uma maneira mais confortável, soltando os ombros, colocando sua atenção no topo da sua cabeça. Lembra que o corpo e a mente e o nosso coração caminham como uma unidade. E agora eu quero que você esfregue as mãos. Para colocar como conchinha, você vai pegar a sua mão esquerda, colocar bem abaixo do umbigo e a mão direita sobre a mão esquerda. E procura respirar aí. Inspira, bem no seu ventre. Muito bem. Imaginando agora que vem uma luz do fundo do céu, amorosa, uma luz branca brilhante. Quando você inspira, ela entra pelo topo da sua cabeça, varre todo o seu interior, se localizando bem no seu ventre, limpando tudo que tem ali, descendo agora pelo final da sua coluna e indo essa luz levando os seus dejetos para a terra. Imagina agora que a terra recebe todos esses dejetos e devolve para o solo em forma de adubo. Então vamos novamente, inspira, vem uma luz do fundo do céu, branca, brilhante, amorosa, varre todo o seu interior, se enche o seu ventre, levando mágoas. Essa é uma região que ela é relacionada aos nossos relacionamentos, à nossa sexualidade, à nossa vida nesse mundo terreno. Então, levando os dissabores, arrependimentos, leva tudo para o centro da Terra. Novamente, inspira. E essa luz vai ficando no seu ventre cada vez mais transparente. Ela vai iluminando tudo lá dentro, lembrando você que as coisas que te acontecem, elas passam por você, elas não são você. Você sim, o seu melhor, sinta-se conectado, conectada agora, com esta força que vem, que mandou essa luz para você, que é uma força da natureza, que está lá no fundo do céu. E
permita que essa conexão aconteça. Essa luz agora está completamente transparente. Ela vai até o seu ventre. Vem para suas mãos, que você recolhe em conchinha. Imagina que ela está aqui. Abra os olhos agora. Essa luz está entre as suas mãos e você aguarda no seu coração, para que você possa acioná-la sempre que necessitar. E observa agora como você está. Eu vou gostar muito de ter você na próxima terça e na próxima quinta e na próxima sexta, sempre às 11 horas. E receba cada um meu beijo bem querido. Até lá!